O Dia da Televisão Brasileira é comemorado no dia 11 de agosto e teve sua origem lá em 1958. Talvez o que você não saiba é que esse dia tem uma ligação muito grande com Santa Clara de Assis. Ela que em um momento de dificuldade não pôde participar de uma missa no domingo, ela orou ao menino Jesus para que ela pudesse ver e ouvir aquilo que acontecia na celebração da Santa Missa. E como que por um milagre, ela conseguiu ver e ouvir o que se passava na capela da igreja, mesmo ela estando em seu quarto, enclausurada. E claro, a TV para nós hoje também é um milagre, porque transmitir som e imagem ao mesmo tempo para todos os lugares do mundo é de fato um verdadeiro milagre. No BCNcast de hoje, nós vamos falar sobre o Dia da Televisão e não podia faltar no Dia da Televisão alguém responsável por televisão. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar com o Caúto Freitas, ele que é diretor da TV Sudoeste em Vitória da Conquista e tem uma longa história já na televisão brasileira. Dos 35 anos de TV Sudoeste, Caúto faz parte desses últimos 15 anos. Caúto, seja muito bem-vindo ao BCNcast. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pela parceria, obrigado por essa agência maravilhosa que sempre criando coisas diferentes. E principalmente esse bate-papo de televisão. Me sinto honrado com esse convite, porque justamente tenho um pouco de experiência aí, né? Uns 30 anos de TV, 15 de Sudoeste, um pouco mais em outros veículos de Globo aí também. E a gente vai aqui com certeza falar um pouquinho com a turma aí, para quem tem mais interesse pela televisão, entender da nossa televisão brasileira. Muito bem, Caúto, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória na TV brasileira e como é que você chegou à Vitória da Conquista na TV Sudoeste. Bacana. Acho que tem que voltar um pouquinho para a gente contar um pouquinho da TV, né, brasileira, né? Então, começou em 1950 com Assis Chateaubriand. Então aí os jovens estão assistindo e falam, rapaz, faz tempo. É por isso que esse veículo é tão consolidado, né? Pelo tempo que existe. Então aí depois, em 65, 15 anos depois, Assis Chateaubriand, inclusive um paraibano, é muito bacana, nativo da terra brasileiro, né? E aí logo depois, aí 15 anos depois, você tem a Rede Globo chegando aí com a família Marinho. Então isso é muito bacana que Roberto Marinho teve essa visão, já ele também com 65 anos, trabalhando já no jornal, teoricamente a gente já pensaria que estaria se aposentando, e ele teve esse vanguarda de montar a Rede Globo de televisão, né? E aí dali, meus pais começaram na televisão também, então em 1970, a Globo só tinha 5 anos e a mãe já estava começando a trabalhar na Globo. Que legal. Então tem uma trajetória bacana que vem de família, nunca de tela. A gente nessa situação só com você mesmo, viu? Então a gente sempre foi bastidor. Nós somos privilegiados hoje aqui. Aí, né? Então, aí minha mãe entrou na Globo, eu nasci em 67, então eu tenho hoje 50, vou fazer 58 anos, e sempre fui apaixonado pela TV, porque dentro de casa o que se mais falava era sobre a televisão, até porque lá na época era um grande lançamento, né? Então a gente acompanhava isso na mesa, no almoço, no jantar, era sempre se falando em televisão, Walter Clark, Boni, todos esses ícones da televisão brasileira, eu convivia no ouvir, né? E, obviamente, desde 10 anos de idade eu vivia dentro da Globo, andando. Na época não existia nenhuma lei trabalhista que evitasse de menor entrar e tal. Não ia trabalhar, mas eu estava sempre já era o menor aprendiz. Já o menor aprendiz, já começando a pegar um pouquinho dessa escola, né? E aí, em 96, eu me formei em propaganda e marketing, até voltando um pouquinho, eu fiz aí engenharia mecânica. Meu grande sonho não era ir para a televisão, e sim ser piloto de teste de carro. Eu sempre fui fissurado em carro. Apaixonado por carro, não Fórmula 1, mas rally, carro assim, uma adrenalina diferente, né? E aí eu fiz escola de pilotagem em Interlagos, apaixonei pelo circuito, pela prova, falei, bom, para eu ser piloto de teste, tudo o quê? Engenharia mecânica. Vou aprender. Tentar engenharia mecânica. Rapaz, engenharia mecânica e medicina, tá tudo junto. Aí eu falei, não vai dar não, vou ter que sair fora, não concluí a engenharia mecânica, tive uma experiência boa, mas o cálculo 1, 2, 3, você que está aí do outro lado que faz cálculo, parabéns, porque realmente é puxado. Você falou, eu te admiro demais. Admiro, parabéns. Então, não consegui me formar na engenharia, fui para a propaganda, né? Então, publicidade, entrei, meu pai também era formado em publicidade, também trabalhou na Globo muitos anos, então tinha esse link, eu falei, bom, vou para a televisão. Você chegou até a agência nesse período? Não, trabalhei em agência, trabalhei com o Pestap. Não sei se vocês vão lembrar o que é Pestap. Pestap é o cara que montava as letrinhas, que hoje você faz tudo no computador. Sim. Antigamente era tudo numa régua de paralelo e você tinha que colar ali, letrinha por letrinha, ajustar o que estava errado para depois entrar na impressão, né? Trabalho braçal. Então hoje em dia o mundo está bem diferente. Está bem mais fácil agora. Bem mais fácil. E aí depois, quando em 95 eu acabei de me formar em propaganda e marketing, demorei um pouquinho, que eu fiz engenharia, né? Nesses 3 anos, então atrasei um pouco aí. E aí comecei a curtir o esquema de voltar para a televisão, tinha ficado na TV só
com a família, né? Aí eu fui para a televisão em Uberlândia, cheguei lá como um assistente de marketing e fiquei apaixonado pela área de marketing, pelo desenvolvimento, por uma área ser dinâmica, né? Você na publicidade está sempre vivendo o dia a dia, né? Nós estamos agora com as campanhas aí do Morango do Amor, né? Todo mundo se associando, usando marketing de oportunidade para poder pegar o tema Morango do Amor e fazer disso suas campanhas, né? Então é muito bacana, muito dinâmico, né? E com isso eu entrei em 96 na Rede Triângulo. Chamava-se Rede Triângulo, porque ele se situa no Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba e Araxá. E ali eu olhei aquilo e comecei a perceber que, como eu era marketing, eu ia para o interior dizia, aqui não é Triângulo Mineiro, o bairrismo de todas as cidades, né? Entendi. Aqui é Alto Paranaíba, que era a cidade, por exemplo, de Patos de Minas, né? Eu falei, mas é tudo a mesma coisa? Não, vocês são Triângulo, que a TV era TV Triângulo. Entendi. Aí eu levei para os acionistas e falei, olha, eu tenho uma proposta, nós vamos mudar o nome da sua emissora. Aí o cara, como mudar o nome da emissora? Ele tem que ser um nome mais genérico, a gente tem um nome muito específico, regional, e isso não é bom. E aí a gente acabou mudando lá para Rede Integração, existe até hoje. Até hoje o nome. Até hoje a Rede Integração existe. É ideia sua o nome? Foi feito pela minha área de marketing, né? A ideia não é de um só, né? Tem sempre um grupo, uma equipe, ninguém faz nada sozinho. Então eu tinha um time muito bacana e a gente mudou a marca. Eu lembro que eu peguei um fotolito, você pode saber o que é um fotolito. Eu já vi. Rapaz, já vi. Eu levei para ele, para o proprietário da emissora na época, que existia já a emissora dele, foi a primeira emissora afiliada da Globo no Brasil, a Rede Triângulo, que é a Rede Integração hoje. Levei e falei, se você guarda no cofre, que essa era a sua marca antiga, que era um triângulo, mais ou menos assim, e agora a marca nova é Rede Integração. Uma coisa mais genérica, uma coisa sem regionalismo, que a gente vai ganhar mercado com isso, né? E fizemos essa alteração, até hoje existe assim. E funcionou muito bem, né? Porque até hoje está funcionando. De lá, foi o finalzinho aí dos anos 90, mais ou menos, eu acabei assumindo uma emissora também de Uberaba, como executivo, na posição que eu tenho hoje aqui, eu assumi Uberaba, né? É uma cidade muito bacana também ali, tem um bairrismo grande com Uberlândia, Uberaba e tal, mas bacana, cidade bem desenvolvida, muito interessante, o Gado Zebu, né? Expo Zebu, que é uma feira agropecuária de lá, grande também, no né? Brasil, e fiquei também nessa gestão. E queria novos desafios, então eu acabei indo depois para a Globo.com, no Rio de Janeiro, e foi muito bacana, uma experiência nova, porque eu peguei já quase na virada para 2000, né? Então já era assim uma coisa, uma mudança drástica de cenário. A Globo.com, o último player do mercado, já existia a Terra, a IG, UOL, Yahoo, tinha toda essa turma de players, e a Globo.com, a Globo não tinha nada na área de internet ainda, né? Então eu fui para lá justamente para cuidar das emissoras afiliadas do Brasil inteiro de TV terem os seus portais. E aí com isso... Regionais. Aí, mas todos dentro da Globo mesmo. Dentro do guarda-chuva da Globo.com. A gente criou o portal Globo.com afiliadas, como era o mesmo modelo da televisão, implantado na TV, na web, né? Entendi. E aí, por exemplo, botando o regionalismo aqui, o Ibaía saiu desse formato. O Ibaía foi um dos primeiros. Então, Clique RBS no Rio Grande do Sul, depois o Ibaía, a Rede Paranaense teve o seu. Quer dizer, cada um foi tendo as emissoras Globo e até hoje existem esses portais locais. Claro que hoje tudo no guarda-chuva do G1, mudou um pouquinho, obviamente, o desenvolvimento, o formato mudou. Mas esse foi o cenário. E aí eu acabei também cansando de internet aí e quis buscar novos horizontes e voltar para a televisão, né? Me candidatei uma vaga na Rede Bahia, por currículo mesmo, normal, de internet. Então, eu falo assim, pô, tem pai e mãe lá, será que não teve indicação? Ficou mais fácil, né? Não, teve realmente assim, o meu nome era o nome, utilizava o meu nome de batismo, que é Carlos Freitas, né? Então, sempre utilizei o Carlos Freitas. E aí a turma da Globo, quando eu retornei, começou a devolver meus e-mails, começava a não me atender. E eu perguntava, pô, mandei um e-mail, você não me retorna? Ele falou, mas quem é Carlos Freitas? Eu falei, sou eu. Não, cara, a gente conhece você desde a época dos seus pais, como Cauto Freitas. Então você tem que usar o Cauto Freitas. Aí eu adotei para cartão de visita, para tudo. Para tudo. Então ficou um cenário bacana, assim, porque eles já me conheciam de moleque, né, que eu vivia dentro da emissora. E aí, como Carlos Freitas, ninguém sabia. Sempre falava, o Cauto, né, o filho da Mira, filho do Chico aí e tal, né. E aí acabei indo para candidato uma vaga na Rede Bahia para assumir a emissora de Petrolina, em Juazeiro. A vaga foi preenchida, me colocaram na área de eventos. Aí eu tive a honra de realizar aí festival de inverno, festival de verão, Réveillon no Farol da Barra e conhecer a Vitória da Conquista. Aí quando eu conheci Conquista, eu apaixonei, né? Eu falei, rapaz, acho que aqui tomei água do Poço Escuro. Aí eu falei, vou ter que vir para essa cidade. Vou ficar por aqui agora. De um jeito ou outro, né? A área de eventos é uma área muito desafiadora, né?
Eu gosto do evento, mas eu gosto do evento corporativo. O evento de bilheteria, ele é muito tenso, né? E você tem muita... banda, atração... Tinha um professor meu que diz o seguinte: evento é uma coisa muito legal. E dessas coisas que acontecem de legal no evento, inclusive, ele pode dar lucro. Mas ele dizia que todas as vezes... Eventualmente você vai ganhar dinheiro. O resto é empata ou perde dinheiro. Bom, o professor tem uma visão boa. Então, aí realmente a área de eventos me deixou um pouco assim, meio frustrado, não, mas realizei com muito resultado, com coisas boas, mas não era o meu campo, não era a minha área de atuação. E outra coisa que eu deixo de dica aí para a turma, mesmo que você não esteja fazendo o que você não gosta tanto, faça com dedicação. Então, são números que ficaram para a história, os nossos resultados alcançados na minha época da gestão da e-Content, que não era nem Bahia Eventos de hoje, são resultados expressivos que ficaram. Então isso é muito legal porque fiz com dedicação, embora não fosse minha praça, meu último negócio que eu gostaria de fazer, e aí retornei para a TV. Tive a oportunidade de vir aqui para a TV Sudoeste e estou aqui há 15 anos aí realizando, acredito eu, com um trabalho bacana. Muito junto bom. Com essas agências novas que estão chegando também, as agências que já existiram no passado. Vale salientar isso também, que assim, o mercado publicitário também oxigenou muito. Muda muito, né? Isso é normal de todos os segmentos, né? Calto, e qual a importância para você quando você analisa o mercado de Vitória da Conquista, a região da TV Sudoeste, sendo estrategicamente aqui em Vitória da Conquista? Tá. A TV, quando chegou em 35 anos atrás, você só tinha rádio, né? Então, até hoje, a gente não tem outra exibidora, né? A gente tem retransmissoras. Isso. Então, essa diferença é importante, às vezes, para quem não sabe, em casa, ou em casa ou no online. Hoje em dia está tudo aberto, acabou casa, né? Online, né? Quem está online aí... Em tudo. Está em tudo aí. Então, assim, a televisão você tem a exibidora, como nós somos exibidora, e tem uma retransmissora, que o sinal não vem exatamente da cidade sede, e sim de uma cidade próxima e retransmite o sinal. Então a gente aqui é uma exibidora. Então temos estrutura, prédio local, estúdio, toda a equipe maior está aqui dentro, né? Então a emissora, quando chegou há 35 anos atrás, era só a rádio. Tanto que a gente tem a cultura aqui, você não tem muito time de futebol aqui, não é Bahia e Vitória, porque se ouvia muito a rádio do Rio de Janeiro, né? Era a Rádio Globo, inclusive, que se ouvia, então é muito Flamengo, Vasco, né? Você tem essa cultura aqui em Conquista que ficou enraizada como times do Sul, vamos chamar. E é engraçado como é que isso culturalmente impacta, né? Porque se a gente está falando de time, se a gente pegar outros exemplos, mas time é uma coisa muito forte, a gente vê, de fato, que Vitória e Bahia é mais Salvador, Feira de Santana, ali, o Recôncavo. Subindo um pouquinho para cá, só dá... Já vai porque tem o hábito da rádio, né? Então, provavelmente, você ou seu pai, junto, né? Você acaba escutando os jogos do Rio, né? Que era o que chegava aqui, era né? Que transmitia. Então, quando a emissora chegou, inaugurada por ACM, que foi muito bacana aí também, nesse momento, praticamente o estado da Bahia todo, num delay de no máximo 3, 4 anos, foram abrindo várias emissoras ao mesmo tempo. Então nós tivemos inauguração de Barreiras, nós tivemos inauguração de Itabuna, Feira de Santana, Juazeiro, veio todas elas para fazer a cobertura, para que realizasse a cobertura estadual da Rede Bahia, né? Então, por isso que é uma rede, porque ela pegou todo o estado. Então, as emissoras têm mais ou menos as mesmas datas. TV Bahia tem 40 anos, que foi a matriz, e depois foram chegando as outras, né? Então, a TV Sudoeste, quando chegou, foi realmente uma mudança de paradigma, tanto que o mercado publicitário hoje é representado por 3 agências, né, que já estão aqui há mais de 35 anos, não mais, exatamente 35, que é a Mangalô, né, a Deluz e a Activa. Então isso é muito bacana que essas 3 agências foram o início desse mercado publicitário, que são as nossas referências, né? E que o mercado hoje, obviamente, foi evoluindo e mudando, né? Mas as 3 agências continuam existindo aí, as primeiras agências do mercado. E com isso você traz uma comunicação regional, que era o que faltava, né? Então você começa a ouvir realmente Guanambi, Jequié, Itapetinga, começa a ter a cultura de ouvir sobre a sua cidade, ouvir notícias e fatos do que acontece localmente, que isso é o que a gente fala muito na Globo, localismo. A Globo hoje está na cobertura de 99% do território nacional com o localismo. Então são 123 emissoras afiliadas que conseguem comunicar e fazer sua comunicação regional e ter a sua comunicação estadual e nacional também. Isso é muito interessante porque até naquele encontro que a gente teve com as agências, a gente vê o poder do jornalismo local, né? O quanto que eu me lembro que era menor, na verdade, o nosso jornalismo, depois ele ia para Salvador. Isso. E vocês conseguiram trazer um pouco mais de tempo para cá. Exatamente. E
Temos conteúdo o tempo inteiro, de fato. A gente, assim, a questão de, não vou te dizer linha de tempo, que eu não vou lembrar agora, mas uns 6 anos atrás, 7 anos de pandemia, que pandemia a gente sempre fala, na pandemia, eu falei, pandemia já não é mais uma referência, já são 5 anos da pandemia, né? Mas a gente tinha realmente o jornal mais enxuto, e o jornal de 15 minutos, e que a gente não concordava, a gente aqui sempre foi muito vanguardista de buscar a novidade e mostrar que a gente tem potencial de trazer um jornal mais na íntegra, que a gente chama, né? E a gente colocou, então, Bahia Meio-Dia na íntegra, de 1h15, foi um desafio muito grande, foi a primeira emissora do interior a ter o jornal de 1h15, obviamente a equipe de jornalismo acredita junto, sempre acreditou junto, Eduardo Lins, nosso chefe de reportagem, toda a sua equipe acreditava e falava, Cauto, é possível. Então eu falava, se vocês me conseguem conteúdo, eu vou conseguir com a Globo a gente ter 1h15 para fazer nosso jornal. E Judson, que dispensa apresentações aí, né? Judson hoje, inclusive, é líder de audiência Brasil, no horário de almoço, e nós, emissora TV Sudoeste do interior, também líder de audiência. Então é muito bacana esse jornal na íntegra, porque ele consegue te dar todo o regionalismo, né? E a questão de 1 ano e meio atrás, a gente conseguiu o BATV também na íntegra, que eu também não aceitava, assim, no bom sentido, obviamente, ter um jornal onde é importante saber as coisas de Salvador, desde que elas sejam de conteúdo estadual. Quando ela é um conteúdo local, que também é importante para quem está em Salvador, mas o trânsito da Paralela ou o trânsito da Bonocô não nos interessa nesse momento. A gente demora 6, 7 horas para chegar lá no mínimo. Então não é o fato agora, mas um assunto estadual, vacinação estadual, gestão de governo, essas coisas, a gente coloca no nosso jornal também, ancorado pelo nosso jornalista local. E a mudança do BATV, a gente reformulou com a chegada de Naila também, Daniela Oliveira fez um trabalho excelente durante mais de 20 anos, né? E a gente inovou também, Daniela seguiu novos caminhos e a gente trouxe então Naila, que já vem com a jovialidade, com um cabelão de Naila que a gente brinca, o jornalismo bem diferente, o jornalismo, né? Mais diferente aí também, né? Cauto, você chegou aqui em Conquista em 2010, quais foram as principais mudanças que tiveram na TV de 2010 até hoje, 2025? Em termos estruturais, a gente teve, obviamente, com o advento da tecnologia, com a facilidade da internet, de tudo, eu tive, infelizmente, uma redução de quadro, né? Onde você vai acabando colocando isso tudo em tecnologia. Então, vamos exemplificar aqui na parte administrativa, a emissão de nota fiscal. No passado, obviamente, a nota fiscal era feita no computador da emissora, entregue por um funcionário nosso. Inclusive, quando a gente começou com a agência, tinha alguém que sempre levava as notas fiscais, é verdade. Trazer a nota, né? Então, trazer a nota em mãos para você. Hoje, com o mundo digital, essa nota é emitida na madrugada por um sistema, por um robô, vamos dizer assim, né? Um sistema montado para isso, e você vai receber no seu e-mail, seu cliente vai receber no e-mail. Obviamente, isso já acontece em todas as empresas, né? Então, a nossa não foi diferente. Eu assumi essa empresa aqui com 92 colaboradores, hoje eu tenho 62. Então perdemos 30 colaboradores nesse período, mas que foi uma perda com ganho de produtividade e ganho de resultados, que todas as empresas estão perdendo margem de resultados, né? Então a gente também precisava achar um caminho para que houvesse uma redução estrutural, seja de colaborador ou de algum outro caminho, que obviamente o do colaborador nunca é o melhor, né? A gente sabe, mas eu tenho certeza que muitos foram realocados ao mercado e estão seguindo sua trajetória nesse segmento. Cauto, quais são, assim, a gente vê ali o jornalismo, a gente vê um podcast desse, mas na verdade as pessoas não fazem ideia, né, dos bastidores, que é para colocar 1h15 de jornal no ar, para sair para fazer, assim, quais são as principais operações e o que o pessoal não vê de bastidor ali que acontece por trás da TV? Pronto. Isso é bacana até convidar quem puder aí, quem tem interesse, assistir nosso Bahia Meio-Dia ou BATV direto do estúdio. Olha, que legal, uma oportunidade bacana. Através da Barcelona, você tem que fazer aqui com o Daniel. Aí é com ele aqui que ele vai me dizer quem vai, em que momento. Bacana, vamos marcar isso aí. A gente recebe colégios lá também, porque é bacana ver esse movimento. É um movimento ao vivo, né? Todo o nosso telejornal, a Globo exige que isso seja ao vivo, não é mais gravado há muitos anos, para que tenha justamente a flexibilidade, a facilidade de alterar alguma coisa naquele momento da mudança do cenário, e também para que você tenha mais empatia, mais uma conversa direta com o seu público, né? Como a gente está aqui, num bate-papo, né? Não é mais aquela coisa travada. Antigamente se dizia que o Cid Moreira apresentava sentado na bancada e de short, né? Todo mundo lembra dessa brincadeira, né? Eu nunca vi de short, eu sempre vi com o terno completo, né? Mas tinha isso. Então hoje o jornal justamente ele é de pé, para que você interaja, chegue próximo do seu público, né? Naila
usa muito mandar um cheiro para o seu telespectador, o Judson usa Bahia Meio Dia Pets, Bahia Meio Dia Kids. O Cacau tá caindo de vez em quando. O Cacau tá caindo, então esses jargões são importantes porque você aproxima do telespectador, né? Que isso é a interatividade já, né? Começa a ter um pouquinho de interatividade, embora não seja ainda uma via de mão dupla. A gente está apenas ainda comunicando direto, né? Mas com a tela do touch, o advento do touch, que é aquela tela que Judson e Naila clicam na hora ali, aquilo nos comunicou muito mais com a comunidade, né? Desde distritos e regiões que a gente não consegue chegar, ele consegue lamentar a falta de água, pedir uma poda de uma árvore e outro, além de serviços, colocar a sua vontade e desejo de estar na telinha, né? Então ele acaba indo também para a telinha, né? Então a gente tem ideias, filhos de amigos que falam que a filha se viu na tela e falou, eu também estou junto igual o Judson, na telinha. Isso, né? é legal demais. Bacana, né? Com o avanço desse digital, a TV, ela, como você disse, ela, como o Globo, ela já fez o portal lá atrás, né? Já veio com a internet. E com essa chegada do digital, quais são as possibilidades que a TV local tem junto com o digital hoje? Nós temos dois momentos, né? O momento da digitalização, então, se a gente voltar um pouquinho mais para trás, era a TV preto e branco, ok? Depois vieram que o povo não vai nem lembrar, né? Umas máscaras coloridas que você punha, tipo uns filmes, película que a gente usa na lâmpada hoje, você colocava uma tela azul, uma tela amarela, você assistia uma cor, né? Para dar cor na TV, né? E depois você teve as TVs maiores, etc. Mas a grande mudança foi da preto e branco para colorida, né? Isso é um avanço, obviamente, em 1972, com a chegada do primeiro sinal colorido no Brasil, em 73, a TV colorida. E depois dali você teve a mudança para as TVs digitais. Aí sim, você tem a TV fininha, que a expressão é essa, né? Que são as TVs de LED, plasma, né? Hoje não tem mais plasma, todas são de LED, que é LED, etc. E aí você tem realmente uma diferenciação muito grande, porque aí você começa a ter uma TV de alta qualidade, você tem um áudio de 5.1 e você tem a facilidade de assistir a sua TV, o seu horário, o seu canal preferido e o seu programa preferido a qualquer tempo e em qualquer lugar, né? Anytime, anywhere. Então você está em qualquer lugar, a qualquer momento você consegue assistir, ou pelo celular, ou pelo tablet, ou pela internet, ou no computador. Então isso realmente foi uma grande mudança. E agora, em 2026, já estão em teste já no Rio de Janeiro, os primeiros sinais da DTV+. A DTV+, ela é a televisão com interatividade mesmo. Então você vai ter, isso eu já ouvia há mais de 20 anos atrás, achava que seria realmente um sonho completamente fora da realidade, mas está chegando, já está em teste. Então, fazendo um exemplo prático, você está assistindo a novela Vale Tudo, Fátima colocou ali um brinco, se você gostou daquele brinco da Fátima, você vai clicar naquele brinco, vai aparecer onde ele vende, você já vai estar cadastrado, provavelmente, porque a sua TV tem que estar plugada na internet, você vai olhar aquele brinco, vai ver as opções de preço, como se você estivesse navegando na internet. Hoje é exatamente o que você faz, né? Quando você olha ali uma roupa, um casaco que você gosta, você tenta ver a marca. Isso. Agora não, você vai passar o seu mouse por cima, né? As TVs já estão chegando com IA, então você com o próprio dedo mexendo na frente, no sofá, você mexe, ela vai movimentar o mouse, você vai clicar no casaco e vai ver a marca, o modelo, os tamanhos disponíveis, clicou, já comprou. 24 horas com o Mercado Livre ou qualquer outro player desse vai estar entregando na sua casa. Cuidado quem está com os filhos em casa aí, porque vai ser uma tendência muito doida aí de clicar e comprar. E parece brincadeiras, mas, por exemplo, em casa, um dia desses, chegou uma assinatura para mim da Amazon Prime. Eu nem sabia, estava cadastrado o cartão, meu filho falou lá na Alexa e tal, e comprou. Quando eu vi... Comprou alguma coisa útil? Não, comprou acho que para ouvir música, tipo assim, porque ele estava ouvindo música no aleatório, foi. Pronto, na Alexa ele comprou só um pacote para ele poder ouvir música. Cobrou lá, daí que eu não comprei isso aqui. Quando eu fui ver, tinha sido ele. O perigo agora vai ser a TV. Muito mais. Então a TV plugada, que a gente chama, né? Que é a DTV+, vai ser uma revolução muito bacana, porque aí você realmente torna interatividade. Então você, por exemplo, programas de auditório. Hoje a tendência é muito forte para você ter programas de auditório, que eles consistem em quê? Uma presença de uma plateia, um apresentador, obviamente, música, normalmente, e um desafio. Esses são os três pilares do que está rolando muito na televisão aberta, né? E com isso você consegue, na interatividade, votar imediatamente. Você não precisa buscar o seu celular para ir votar. Você já vota direto agora. Ali, você já vota. Dali você já acompanha o ranking de votação, vai ter muita informação. Por exemplo, um jogo de futebol. Você que gosta de futebol, toda a informação do futebol, você vai abrir um pop-upzinho lateral, vai dizer aquele jogador
idade do jogador, quanto tempo ele já tem naquele time, quantos gols ele já fez, 500 informações. É infinito o que pode ser colocado de informação. É o conteúdo Google, vamos chamar assim o guarda-chuva Google, dentro da televisão aberta. Da TV. E isso não só para nós. Isso para qualquer veículo de comunicação. Eu estou aqui falando com o meu guarda-chuva Globo, mas obviamente qualquer emissora vai ter o mesmo recurso, né? E por que esse recurso surge agora? Primeiro que teve que fazer o desligamento do sinal de celular. O que tem a ver o celular com a TV? Tem tudo a ver que a gente precisa estar utilizando a linha de 4G. Então, o 5G foi para o celular, o 4G vai ser da TV aberta. Então, ele vai conseguir navegar, legal. Porque antigamente era tudo terrestre e hoje é tudo via satélite, né? Então, hoje o nosso sinal aqui da TV Sudoeste chega em mais de 60 municípios, mais de 80 municípios, todo pelo satélite. Então, nosso sinal sobe para o satélite e desce para todas as cidades da nossa área de cobertura. Então, isso facilitou a comunicação também. Antigamente era tudo via terrestre, por link de micro-ondas. Então, caía um link de micro-ondas de Tapetinga para frente, ninguém mais assistia. Recebia. Hoje, se cair caiu o satélite de Tapetinga, só Tapetinga vai ficar sem assistir. As outras cidades todas continuam assistindo. Cada uma tem um receptor digital, vem pelo satélite. A única diferença é que quando você está no terrestre, é mais rápido o sinal. Quando você está no digital ou no satélite, são 3 segundos para ir, 3 segundos para voltar. Total não dá tudo isso, mas dá uns 4 segundos de delay. É aquilo que a gente vê, né? Fala, a pessoa fica esperando aí. Exatamente. Pois é, estamos aqui. É isso aí. Então, você vê que ali, se você contar, são 3 segundos. Um e-mail, mais ou menos, para ele fazer o uplink e um e-mail para ele fazer o downlink. Então, é o tempo de conexão no satélite, num satélite qualquer que a gente escolha, que a gente já tem um determinado nosso, da Globo toda, e aí coloca e desce. Então tem esse delayzinho aí. Você está falando sobre isso, uma das mudanças que eu achei interessante, antigamente a gente conseguia perceber onde é que tinha transmissão da TV, porque você via um furgão da TV. Sim, ok. Cara, com antena zona, tinha unidade móvel, era um furgão, então você sabia que tinha cobertura, até os filmes antigamente passava as TVs chegando em vans, né? Esses dias eu passei, eu sabia que estava tendo transmissão da TV, mas não vi carro nenhum. Era já uma mochilinha, conseguiu diminuir demais. Foi. Assim, quem for visitar a nossa emissora, eu faço lá gosto de fazer um city tour, chamo que é a nossa Disneylândia da TV brasileira, na TV Sudoeste aqui, e você vai ver que a gente tem um prédio, um estacionamento lá, com um pé direito de mais de 8 ou 9 metros, que era justamente para alocar esse caminhão de unidade móvel, que na época que a gente fez a nossa ampliação da estrutura para o digital, que lembrando um pouquinho para trás, a gente trabalhou em um analógico e digital simultaneamente. Nós tivemos 2 emissoras simultâneas, 2 transmissores, 2 geradores, 2 equipes. Eu tinha uma equipe digital, uma equipe analógica. Foi uma loucura de custo, de operação. Imagino. Depois desligou a analógica, ok, a gente ficou só no digital. Mas esse caminhão estava projetado para entrar nesse novo prédio imenso, que já viria este caminhão atualizado. Já não seria mais uma sprinterzinha pequena, que era aquela que a gente conhecia, e sim já um caminhão maior, com uma parábola que abria automaticamente em cima e tal. Esse caminhão custava na época R$1 milhão de investimento, que está dentro do nosso orçamento. Só que na época a gente já começou a ver os multilinks, que custavam na época em torno de R$300 mil. Então a gente pensou aqui, poxa, se eu tiver um caminhão de R$1 milhão, eu posso ter 3 multilinks, entendeu? Pelo mesmo investimento. E o multilink vai me dar uma dinâmica muito maior. Muito maior. Primeiro, porque você já não consegue achar vaga para estacionar nos grandes centros. Segundo, porque esse caminhão tem que subir uma haste para comunicar na nossa torre. Então, já dificulta os prédios também, as cidades se edificaram, né? Não só a nossa, como todo o Brasil edificou muito, então você já não consegue ter vista da torre para chegar. E o multilink funciona com um chip de internet, então chip de celular. Então, por exemplo, a gente tem multilinks de 6 chips ou de 8 chips. Então, você tem 2 da TIM, 2 da Vivo, 2 da Claro, para que esteja a redundância do sinal e a tranquilidade da operação, para que o cinegrafista não tenha que operar esse equipamento. Ele apenas dá um play, ele se conecta pelos chips de internet. Automaticamente. Se o sinal, você está em casa, uma dicasinha, se você vê que o sinal começou a granular um pouquinho, ele já está mudando de operadora. Ele vê que aquela operadora está perdendo qualidade, ele vai para a próxima operadora, automaticamente. Então isso é muito bacana, porque é um sistema totalmente automatizado. Facilitou a vida, porque eu posso fazer hoje ao vivo de qualquer cidade da região. Antes eu tinha que deslocar um carro até Guanambi, 4 horas no mínimo de deslocamento, um seguro desse caminhão, porque ele tem 1 milhão de equipamento ali dentro. Então, hoje não, leva a mochilinha no carro, vai embora, e esse multilink hoje já custa 200 mil, já caiu também, né? Então os custos vão reduzindo e vão dando uma dinâmica muito maior. E o próximo passo é você ter o repórter sozinho, que a gente vai ter ele com tripé,
uma câmera, ele mesmo grava, ele mesmo filma ele, vai para o carro, despacha, manda por internet a matéria e alguém na emissora edita, o editor vai editar na emissora. Então isso você vai ter muito mais repórteres espalhados pelo Brasil, né? Então isso tem uma mexida de legislação, obviamente, mas é uma tendência grande. Nos Estados Unidos não, na Europa já acontece muito, os repórteres já entram assim, no tripé, a própria câmera, ele mesmo grava, ele mesmo dá o play, o rec e resolve. E vai embora. Calto, estamos chegando ao fim e eu queria que a gente voltasse no tempo. Vamos voltar lá para 1950, quando a TV chega, e aí eu queria que você deixasse uma mensagem. É a nossa primeira transmissão no Brasil, falando sobre a TV. Qual seria a sua mensagem para todo mundo que está vendo a gente pela primeira vez? Lembrando que ninguém nunca viu uma TV, as pessoas estão vendo TV pela primeira vez. Uau, o desafio é grande. Vou tentar aqui absorver Assis Chateaubriand para lembrar aqui como é que ele pensou isso tudo também, mas eu vejo muito assim, a televisão é o veículo que você tem uma comunicação mais ampla, né? Faltava essa interatividade. Então, assim, acho que eu não vou conseguir retratar o 1950, porque hoje você tem uma televisão muito mais moderna, muito mais atualizada, né? Então, assim, onde você quer conteúdo com qualidade, né? Que você tem ética nesse conteúdo, onde você vai ter o retorno do que você realmente acredita, a credibilidade daquele conteúdo, está na televisão, porque ele é todo apurado, ele é todo detalhado, a gente não pode ter, olha, erramos essa informação, vamos corrigir. É muito raro ocorrer isso, quando ocorre não são dados técnicos, é apenas uma região que você falou errado, alguma coisa assim, mas no geral o conteúdo obviamente está sempre muito credibilizado. Então eu falo sempre isso, a televisão você obviamente acompanha durante o dia as informações e no final do dia você aguarda o telejornal para que você realmente veja se aquela informação tem credibilidade, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, entretenimento. Então você a qualquer hora, 24 horas por dia, você tem um conteúdo de entretenimento na televisão, né? Seja ela aberta, seja ela fechada, você tem um grande conteúdo ali numa tela. Então veja assim, entretenimento, conteúdo e tempo, né? Hoje existe inclusive estudos que estão ficando mais tempo assistindo televisão do que no passado. As pessoas estão voltando para a televisão. Todo mundo, a televisão vai acabar. O jornal ia acabar, a rádio ia acabar, o cinema ia acabar. Tá tudo aí. Tudo atualizado, né? Tá tudo aí. O cinema com 3D, o cinema todo, né, futurista com um sistema de som. Então eu vejo isso, assim, a tecnologia está aqui para atender a todos e justamente isso, você poder escolher o que você quer assistir, em que hora você quer assistir. Essa é a grande revolução da DTV+, que chega em 2026. Calto, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Daniel, obrigado por aceitar o convite. Sucesso aí para a nossa agência. Obrigado. Eu chamo nossa porque é uma parceria sempre boa da TV junto com o veículo. Isso é verdade. Obrigado mais uma vez por estar aqui, por aceitar falar sobre a TV e por contar um pouco da sua história também na TV Sudoeste. Muito bom, muito obrigado. Gente, obrigado. Até o próximo BCNcast.